Cultura pentecostal ou doutrina bíblica? Estamos começando mais um episódio da série A Mente Cristã, aqui no Na Real com Silas Fernandes. Vem chegando, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. E já deixo aqui para vocês, viu? Se vocês não assistiram os 3 primeiros episódios aqui desta série, corre lá rapidão e assista, porque aqui os ensinamentos, os estudos estão sendo de forma progressiva. Estamos aprofundando sobre essa temática, a mente cristã. É de suma importância que você acompanhe todos os episódios, deixe o seu like, para que você possa ter uma compreensão e entendimento melhor do que nós estamos propondo para esta série, tá? E hoje, o tema, como eu já falei, nós vamos entrar num tema bem espinhoso, tá, gente? Porque nós vamos falar de uma tradição, de uma cultura já de anos, né? Já de centenárias ou até mais, né? Depois eu vou falar sobre a história das igrejas também e dos movimentos aqui no Brasil. Mas vamos falar sobre a cultura do pentecostal. A cultura pentecostal ou doutrina bíblica. Uma prática, ela pode ser sincera, tá? Ela pode ser antiga e repetida por milhares de pessoas e ainda assim não ser uma doutrina bíblica, tá? A tradição, ela explica por que fazemos alguma coisa. Já a escritura, ela determina se podemos atribuir essa coisa a Deus. A pergunta que fica é: rodar, cair, marchar, correr, decretar, gritar, tremer em determinados ambientes. Essas manifestações são interpretadas imediatamente como ação do Espírito Santo? E aí? Elas podem ser interpretadas como ação do Espírito Santo? Existe uma pergunta anterior a esta ainda. Onde aprendemos que o Espírito Santo necessariamente se manifesta dessa forma? Me responda aqui agora. Talvez você venha de uma cultura de berço pentecostal. Eu sou fruto de pentecostais, né? Os meus pais, na verdade, a minha mãe, vem de um lar cristão, Assembleia de Deus Madureira, bem pentecostal. Então, eu não estou aqui desfazendo do pentecostalismo, jamais. Até porque foi um movimento pentecostal muito importante, né, para o evangelho aqui no país, no Brasil, tá? Mas nós iremos falar sobre algumas questões que é cultura e questões que são doutrinas bíblicas, tá? Não misture essas duas coisas, por favor. Coloque amor nas minhas palavras, no nosso estudo aqui, tá bom? Porque talvez algumas coisas que chamamos de manifestação seja, na verdade, comportamentos que aprendemos a interpretar como uma manifestação. Entendeu? A Bíblia também conhece expressão corporal, tá, gente? Aqui é importante ser justo. Ó, Davi dançou, né? Ali em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia menciona de mãos levantadas em Salmo, capítulo 134, versículo 2. Há pessoas prostradas diante do trono, né? Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Em Atos, capítulo 2, há manifestações extraordinárias. Portanto, expressividade corporal não é antibíblica também. Você pode sim se expressar, você não precisa ser um let it go, frio, tá? O erro aqui é outro, tá? Uma coisa é a Bíblia registrar uma expressão corporal, outra é transformar essa expressão em uma evidência normativa da presença do Espírito Santo. Rodar, cair, entendeu? Falar em outras línguas no meio de um público
não quer dizer que é a ação do Espírito Santo, não, tá? Tem algumas línguas aí que é mais para línguas estranhas, no sentido de que não provém de Deus, entendeu? Essa distinção entre descrição e prescrição é essencial quando você vai, no caso, discernir, examinar o determinado grupo, o movimento, enfim, tá bom? Agora vamos ver uma questão aqui, para a nossa interpretação, digamos assim. Vamos criar aqui 3 categorias. A primeira, escritura. O que o texto efetivamente afirma. Aquilo que o texto efetivamente na Bíblia ali está afirmando. Segundo, interpretação. O significado que atribuímos ao texto. Como nós vamos interpretar aquele texto. E o terceiro, cultura, comportamentos que nossa comunidade aprendeu ao longo do tempo, que não é, de forma alguma, uma doutrina bíblica, tá bom? O problema começa quando as 3 coisas viram uma só. As pessoas não sabem separar o que é escritura, interpretação da escritura e a cultura, entendeu? Toda igreja possui uma cultura, isso é fato. O perigo começa quando essa cultura recebe autoridade da escritura. Aí, meu irmão, reveja os seus conceitos. Isso vale para pentecostais e para tradicionais também, viu, gente? Porque as manifestações se parecem dentro de um grupo, de outro, tá? Porque aqui entra, por exemplo, a psicologia social, ó. Sem precisar alongar muito, vou trazer aqui algumas questões. Ó, seres humanos aprendem também por observação, por imitação e por reforço social. Como é isso, Silas? Uma pessoa entra numa comunidade e aprende como se ora, como se prega, como se responde ao pregador e até quais comportamentos aquele determinado grupo associa a uma espiritualidade. Que isso não quer dizer que é Deus também, que é doutrina bíblica. Tá bom? Isso não significa necessariamente também que é um fingimento da parte da pessoa. Não. Talvez a pessoa está no tempo ainda da ignorância no que diz respeito àquele tipo de assunto. Por isso que eu estou aqui no Na Real com o Silas Fernandes trazendo esse tipo de assunto para que você possa se libertar. Porque o conhecimento na palavra da verdade liberta. Tá bom? A pessoa pode estar sendo completamente sincera, tá? Acreditando que aquilo é uma ação do Espírito Santo, porque ela não tem a instrução, não tem o estudo bíblico sobre aquilo. Mas agora você vai ter, porque agora não vai ter desculpa que não sabia. Nós estamos aqui estudando justamente para isso. Esta série é para isso, tá? Essa frase aqui é fundamental, tá, gente? Ó, a cultura pode moldar a forma pela qual uma experiência sincera é expressada. Pode acontecer. Talvez a pessoa tenha um coração sincero diante de Deus, está expressando ali, aí ela vê o comportamento, por exemplo, dos pentecostais rodando, e ela vê que aquilo que é algo cultural da igreja, ela possa achar que aquela forma de se expressar seja uma manifestação do Espírito Santo. Pode acontecer. Aí é o cuidado de muitos tradicionais aí, muitos calvinistas, por exemplo, aí também, que bate muito nos pentecostais falando mil e umas coisas aí, tá? Até porque também vamos lá, gente. Tô até com medo de falar o que eu vou falar aqui. Mas pegue essa palavra aqui com amor. Nós estamos aqui estudando. Eu posso estar errado? Posso. Pode aparecer um pastor aí falando, Silas, tá errado, vamos estudar tais e tais e tais pontos? Beleza, vamos estudar. O nosso posicionamento aqui é justamente trazer isso à luz da palavra de Deus, tá? Porque existem alguns tradicionais aí também que sequer levantam a mão para adorar a Deus. Tudo bem, você não é obrigado, você pode adorar a Deus da forma que você quiser, mas você também demonizar uma irmã
que você não conhece o coração e falar que não é uma ação do Espírito Santo, entendeu? Então, assim, se você não se expressa, você também não pode impor aquilo que você acredita que é a manifestação do Espírito Santo a outra pessoa, beleza? Até porque nós não estamos aqui para julgar a pessoa, o irmão. Nós estamos aqui para, por meio da palavra, estudarmos e trazer aquilo que é uma doutrina bíblica, aquilo que é cultura, entendeu? Então vamos lá. Paulo enfrentou uma igreja cheia de manifestações, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Corinto não tinha falta de manifestação, não, tá? Tinha falta de discernimento sobre aquelas manifestações. Por isso, Paulo não diz simplesmente quanto mais manifestação, mais espiritualidade. Ele coloca critérios. Quais são os critérios, Silas, que o apóstolo Paulo coloca? Primeiro, edificação, inteligibilidade, amor, discernimento e ordem. 5 pilares que ele coloca, 5 critérios que ele coloca. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: faça-se tudo para edificação. E 14:40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O extraordinário no Novo Testamento nunca recebe licença para escapar do discernimento. Entendeu? Tudo tem que ser examinado e ter o discernimento no espírito para ver se aquilo realmente é uma manifestação de Deus ou não. Se é uma cultura da igreja local ou é uma doutrina bíblica, tá? Agora, o teste mais desconfortável aqui é fazer uma pergunta simples. Se faça essa pergunta aí. Vamos lá, a pergunta é o seguinte: se uma manifestação acontece quase exclusivamente dentro de determinada tradição, nós precisamos, ao menos, considerar quanto dela é universalmente cristã e quanto é culturalmente aprendida por aquele dogma, por aquela igreja, por aquela ideia de manifestação do Espírito. Entendeu? Não significa automaticamente que seja falsa. Significa que precisa ser o quê? Examinada. É o que eu venho batendo na tecla nos episódios passados aqui também, tá? Faça essa mesma cobrança também ao cristão tradicional aí, tá? Terno, silêncio, determinado estilo musical, determinada liturgia, também pode ser cultura, tá bom? Então, ó, pau que bate em Chico também bate em Francisco, não é verdade? E a palavra está aqui justamente para moldar e para aperfeiçoar a igreja, entende? Tanto os pentecostais quanto os tradicionais, tanto os armínios, os arminianos, quanto os calvinistas, entendeu? É para transformar, a palavra está aqui, é para nos aperfeiçoar. Nós estamos em um estado de aperfeiçoamento. Porque o dia que a igreja estiver preparada, meu filho, Jesus volta e leva a igreja do Senhor. Amém? Aquela igreja preparada, gloriosa, formosa. Entende? Gente, olha só. Pentecostalismo tem cultura, tradicionalismo também tem cultura. Nenhum dos dois pode batizar sua preferência cultural como um mandamento de Deus. Falar que um ou outro está errado. Jamais faça isso, você não tem autoridade para isso, tá bom? Para apontar o dedo para o irmão assembleano, ou apontar o dedo para o irmão presbiteriano, para o irmão batista, e falar que ele está errado, que não tem a presença de Deus, e por aí vai. Cuidado antes de abrir a boca para falar da igreja, tá bom, meus irmãos? A pergunta não é: pentecostalismo é verdadeiro ou falso? É uma pergunta pobre isso. A pergunta madura é: esta prática específica vem de onde? Vem da Escritura? De uma interpretação possível da Escritura? Da história daquela tradição? Ou de um comportamento cultural aprendido dentro ali
daquele determinado grupo. Discernimento, meus irmãos, começa quando temos coragem de separar aquilo que Deus disse daquilo que nós aprendemos a fazer em nome de Deus, tá? Aí eu quero deixar algo aqui para vocês que nós veremos no próximo episódio. Aqui, peraí que meu celular tá bugando. O seguinte, porque existe, gente, um passo ainda muito mais complexo nesse ponto aí, tá? Uma coisa é a comunidade desenvolver de forma espontânea, digamos assim, seus próprios comportamentos. Outra coisa é alguém, né, utilizar deliberadamente técnicas de linguagem, de sugestão, de repetição e ancoragem para influenciar estados emocionais, tá? Sabe por quê? Isso soa como uma PNL, programação neurolinguística. Essas técnicas realmente funcionam e elas estão entrando nos púlpitos das nossas igrejas? Não sei. Você vai ter que acompanhar o próximo episódio, o episódio 5 aqui da nossa série A Mente Cristã. PNL nas igrejas, mito ou realidade? Você não pode perder. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Fui!